Olá a todos, eu sou Andriele de Oliveira Brito e, juntamente com os colaboradores Gabriel Oliveira Pinheiro e Victor Antônio Costa D'Ambros, vou dar início à apresentação do trabalho intitulado O efeito da adição de vapor de água na gasificação do carvão da jazida de Candiota. A orientadora é a professora Ana Rosa Costa Muniz, tendo como co-orientador o professor Marcílio Machado Moraes. Faço parte do LEC, que é o Laboratório de Energia e Carboquímica presente no campus Bagé da Unipampa. O carvão mineral, ele é um material sólido proveniente da matéria orgânica de vegetais depositados em bacias sedimentares. É o recurso fóssil de maior abundância na Terra, utilizado em sua maior parte na geração de energia elétrica. A gasificação é o nome dado para a transformação termoquímica de um material carbonáceo, visando a formação de gás de síntese ou singás, que consiste em um produto básico de grande interesse na indústria carboquímica. O singás, ele contém em sua composição principalmente hidrogênio, metano e monóxido de carbono. A quantidade dos contaminantes, que é o dióxido de carbono e o oxigênio, irá depender das variáveis que influenciam na operação do gasificador, tais como a temperatura, a pressão, tempo de residência, razão de carbono e oxigênio, além das características individuais da matéria-prima. A diferença da gasificação de outros processos térmicos é que na gasificação podemos controlar o produto final, tendo como prioridade a formação de um gás em específico. Durante o processo térmico ocorrem reações de gasificação e reações de combustão, das quais estão ilustradas a seguir. Existem reações exotérmicas e endotérmicas, onde após atingir a energia de ativação, o processo passa a ser autossuficiente energeticamente, ou seja, o próprio calor das reações mantém a temperatura em valores que ocorra a gasificação. Nota-se ainda a participação do vapor de água nas reações de gasificação, então dependendo da umidade inicial do carvão. Pode ser interessante adicionar o vapor de água ao processo a fim de promover as reações específicas. Então, como funciona um gasificador? A figura mostra as principais partes componentes de um gasificador, sendo ela a alimentação de carvão mineral com algum material inerte para melhorar a fluidodinâmica, a alimentação de ar, que é fornecida por um soprador centrífugo e medida por um rotâmetro, sendo ela controlada para não acontecer as reações de combustão, mas sim gasificação. Aqui a gente tem a coleta de cinzas leves, podendo ou não haver a entrada de vapor de água, e na região superior a gente tem a saída de gases e partículas, do qual vai para ser coletadas em um ciclone. Na região de freeboard é que acontecem as reações de gasificação. O gasificador, então, ele contém um distribuidor de ar também, que ajuda na homogeneização do leito. O equipamento de gasificação utilizado no trabalho está localizado nas dependências da Universidade Federal do Pampa, campus Bagé, no Laboratório de Energia e Carboquímica, o LEC. Suas partes principais estão ilustradas na figura, que é o próprio gasificador de leito fluidizado, a alimentação de vapor de água, o tambor de coleta de cinzas leves, o boiler, a válvula de coleta de coproduto líquido, a válvula de coleta de singás e o tambor de coleta de cinzas pesadas. Que é importante ressaltar que esse coproduto líquido que sai é chamado de alcatrão. A corrida experimental, sem adição de vapor de água, ela foi realizada de modo contínuo, alimentando o reator com 6 litros de carvão mineral pulverizado, fornecido pela Seival Sul Mineração, do grupo Copel, e 3 litros de areia de quartzo, numa proporção de 2:1 em volume. A resistência elétrica de partida ela foi ligada de modo a aquecer o reator até que fosse atingida uma temperatura ideal em torno de 450 graus Celsius. Nesse ponto, a resistência de partida ela foi desligada e em seguida iniciada a alimentação contínua de carvão mineral a uma vazão de 0,417 kg por hora e ar, que é o agente oxidante, a uma vazão de 5 normal metro cúbico por hora, medido por um rotâmetro, passando a ser um processo autossuficiente energeticamente devido às reações exotérmicas do processo. Assim, ocorrem os processos de conversão térmica de gasificação com a elevação de temperatura até o estado pseudoestacionário, onde ocorreu a coleta do singás.
No processo sem adição de água, a coleta foi realizada em duas temperaturas, em 540 e 809 graus Celsius, para fins de comparação com o processo utilizando vapor de água. O Singás, então, ele foi coletado, foi injetado em um cromatógrafo gasoso para a quantificação dos gases existentes. O processo com adição de vapor de água ocorreu de maneira semelhante ao processo sem adição de vapor de água. O que diferencia é que o vapor de água foi adicionado de forma contínua quando se desligou a resistência de partida e iniciou a alimentação de carvão e ar. Resulta-se que a vazão média de vapor de água foi equivalente a 0,35 litros por hora de água líquida. O processo seguiu até a coleta das amostras no novo estado pseudoestacionário, que ocorreu em uma temperatura de 524 graus Celsius. A figura da direita, ela mostra um cromatograma do Singás coletado nas temperaturas de 540 graus Celsius, dado pela curva preta, e a 809 graus Celsius, representados pela curva vermelha, sem adição de vapor de água. A temperatura de 540 graus Celsius resultou num Singás composto de hidrogênio, metano e dióxido de carbono, e praticamente a ausência de oxigênio, que foi todo consumido pelas reações de combustão. A 809 graus Celsius é observado que o cromatograma se repete, exceto pela ausência do metano. Em comparação com a composição do Singás com adição de vapor de água, pode-se observar que ocorreu a formação de monóxido de carbono nessa condição, mostrando que a adição de vapor de água é interessante para a formação deste gás, que é a matéria-prima para outros produtos. Então, desse modo, a gente pode concluir que durante a gasificação é possível manter o leito em regime pseudoestacionário, mesmo com a adição de vapor de água diretamente na região de freeboard do reator. Somente com a adição de vapor de água foi verificada a formação de monóxido de carbono, um dos componentes prioritários do Singás. A temperatura na faixa de 524 graus Celsius e 540 graus Celsius promoveu a produção de metano na presença e na ausência da adição de vapor de água. Na temperatura de 809 graus Celsius não houve a produção de metano e nem de monóxido de carbono, indicando assim então que a temperatura altera a reversibilidade das reações de gasificação. Em todos os casos, houve maior presença de CO2, sendo recomendado reduzir a razão carbono-oxigênio na alimentação do reator, de modo a minimizar a formação e, ao mesmo tempo, produzir monóxido de carbono e aumentar a formação também do metano e hidrogênio. Agradecemos a atenção.